muito bom dia Thaís Freitas, bom dia Sônia Blota, bom dia Brasil. Bom dia, Cláudio. Pois é, causou estupefação aí o discurso do presidente Lula, muito mais pelo fato de que assim, não é possível que alguém que tenha sido presidente 2 vezes tenha perdido ou não tenha feito ou construído noção, não é, de responsabilidade fiscal. Não é possível isso, até porque quando ele foi presidente já estava em vigor aí essa regra da responsabilidade fiscal, né? Como explicou a nossa Juliana Rosa, comentarista de economia do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ontem o dia inteiro ela passou o dia todo explicando, depois desse discurso, que o que empobrece a população, o que agrava as diferenças e também as desigualdades e a miséria, é a inflação, e o que provoca a inflação é exatamente o gasto desenfreado ao que o Pedro Campos se referiu agora. O gasto sem limites, o gasto irresponsável, como pretende o presidente eleito, isso é que provoca a inflação que empobrece as pessoas, né? E acaba gerando a obrigação da sociedade brasileira de criar programas sociais para socorrer as pessoas que empobrecem, né? Fala-se nessa questão dos R$600 como se fosse, o presidente fala como se ele estivesse inventando os R$600. Não, os R$600 já estão sendo pagos, né? E, portanto, assim, numa prova de que o Estado brasileiro tem como pagar os R$600. Esse não é o problema. A questão são os 200, 300 bilhões de reais que ele quer torrar para fazer política, né? Para, de alguma maneira, resgatar ali a sua falta de compromissos com a responsabilidade fiscal. Mas eu queria só falar rapidamente sobre o conteúdo político-eleitoral do discurso do presidente eleito, né? Ele mostrou ontem no seu discurso que ele não desceu do palanque ainda. Ele já ganhou a eleição, aliás, já serão 2 semanas de presidente eleito, ele precisa descer do palanque. Ele fez ontem um discurso político, raivoso, né? Um discurso de ódio mesmo, né? Contra o atual presidente. O atual presidente está até calado demais, né? Surpreende, eu acho que ele nunca passou tanto tempo na vida pública dele sem falar, sem fazer provocações, sem fazer afirmações. É impressionante como ele está calado. Se estivesse falando, ele também estaria sendo criticado porque fala demais. Olha, você perdeu, fica na sua, né? E ele está na dele. E o presidente Lula, em vez de olhar para frente, para o imenso desafio que terá que enfrentar, né? Na presidência da República, não, fica lá como se estivesse ainda em cima de um palanque. E uma das coisas mais graves nessa atitude foi o fato de o presidente ter feito um discurso apenas para os seus eleitores, para o seu eleitorado. Ele fez um discurso para quem votou nele, como se as pessoas ainda não tivessem votado, né? Fez um discurso eleitoral, esquecendo e até hostilizando a outra metade do Brasil que não votou nele. Desde da sua vitória há quase 2 semanas, o presidente ou os seus porta-vozes, digamos assim, seus interlocutores, têm falado que o presidente tem compromisso de reunificar o país, de reunir o país, né, de pacificar. Não foi o que ele demonstrou ontem. Ele vai ter que se esforçar muito mais, né, do que já fez até agora, para que os brasileiros acreditem na sinceridade de propósitos dele, da suposta sinceridade de propósitos de unir o país. O discurso de ontem foi um discurso raivoso, um discurso feito para trás, para o passado, cheio de atitudes e declarações irresponsáveis. Por exemplo, em relação à Petrobras. A Petrobras, desde a eleição do Lula lá no dia 30 até agora, já perdeu 20% do seu valor de mercado. E ontem despencou ainda mais em razão das declarações do presidente, infelizes, ignorantes, inclusive, sobre a questão, por exemplo, dos dividendos. É claro que a gente olha assim, puxa vida, temos uma estatal, passamos a vida financiando essa estatal, agora que ela dá lucro, ela tem que dividir os seus lucros com os acionistas. Mas olha, infelizmente essa é a regra do jogo. O investidor, quando o cara é chamado, né, tem sempre político dizendo vamos atrair o investimento estrangeiro para o Brasil. Os empresários brasileiros também precisam investir no Brasil. Investir não é doação de dinheiro. Investir pressupõe remuneração do investimento, retorno do investimento. E pagamento de dividendos é isso, é retorno do investimento feito
por gente de todos os níveis, de todos os tipos, de todas as matizes econômicas, inclusive aqueles milhares, centenas de milhares de brasileiros que no governo Lula atendeu ao chamamento do presidente e investiu o seu FGTS, suas economias, em ações da Petrobras. Hoje, essas pessoas estão sendo beneficiadas pelo pagamento dos dividendos obesos da estatal. Isso não é sangria, como disse a presidente do PT. Sangria foi a roubalheira na Petrobras, lá nos governos Lula. Aquilo foi sangria. Pagamento de dividendos, não. Isso aí faz parte da regra do jogo. Enfim, além de responsabilidades dessa natureza, o presidente também mostrou desinformação quando se referiu aos militares, por exemplo, culpando o atual presidente pela inspeção que foi feita, como é que é? Esse trabalho aí que foi feito pelo Ministério da Defesa em relação às eleições, dizendo que o Bolsonaro precisa se desculpar porque envolveu os militares nisso. Não foi o Bolsonaro, quem envolveu os militares nisso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele era presidente do TSE quando convocou os militares a fazer isso, fazer esse trabalho que foi feito. E olha, eu acho que eleição não rima com militar. Militar que tem que ficar no quartel, não tem que estar se envolvendo em eleição. Mas quem os convocou foi o TSE, eles não obedecem ordem do presidente da República. Enfim, foi de fato um discurso lamentável, seria para esquecer, não se tratasse da fala de alguém que vai estar prestes a assumir o poder no Brasil. Até figuras como Henrique Meirelles se declararam ontem desanimadas com as palavras, desanimado, né, no caso dele, com as palavras do presidente Lula, meio assim desconsolado. Henrique Meirelles disse qualquer coisa como: a única coisa que eu tenho a desejar é boa sorte para todo mundo.